Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês, meus amados irmãos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para gravar o devocional dessa semana. Hoje, o devocional será de quarta-feira, mas hoje é terça-feira. Acabamos de chegar na Escola Bíblica Dominical, da Escala Bíblica de Obreiros, onde tivemos 2 momentos maravilhosos, 2 pregações maravilhosas. Começou na segunda-feira, já com o pastor Esdras Cabral, dando 2 aulas seguidas para nós, nos ensinando a respeito da liderança de Cristo. Hoje o pastor Esdras Cabral deu oportunidade falando sobre humildade, E na segunda palestra de hoje, o pastor Jaime Pires, nos colocou na função como igreja remanescente, a igreja espiritual que espelhe para longe as potestades e principados das trevas. Então, que a igreja Assembleia de Deus, ela não deixa barato contra o inimigo, amém? Em nome de Jesus, Então, hoje a leitura, hoje vamos falar a respeito de a experiência do Pentecostes se repete na história. Olha, tem a preparação para a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida, do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Entendeu? Nossa leitura hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 4, e no capítulo 10, no versículo 44 ao 47, amém? Então vamos aqui para a nossa leitura, na nossa palavra de Deus. Aplica a tua palavra de Deus aí, irmão. Seja um obreiro aprovado, que saiba manusear a palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Vamos então para a segunda parte da nossa leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, no versículo 44 em diante, diz assim: e dizendo Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre aqueles que não eram tidos como judeus, também sobre os gentios que estavam ali com eles, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então vejamos, meus amados irmãos, que maravilha que é o Espírito Santo na nossa vida. Vamos aqui agora, eu quero completar essa leitura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 39, porque o pastor falou com nós hoje, capítulo 2, o pastor Jaime Pires, no versículo 39, fala assim, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então nós estamos diante da promessa do Espírito Santo que está se cumprindo na nossa vida, e o Espírito Santo vem se manifestando ao longo de toda a história da igreja, desde o início, a partir de Atos dos Apóstolos, até os dias de hoje. Então nós vemos que no milagre da Rua Azusa houve essa infusão, esse batismo do Espírito Santo. Eu lembro que eu estava lendo, e começou numa igreja, em uma casa de um dos irmãos, se reuniram todos para oração, e de repente, no meio da oração, o piso da casa caiu. Aí eles tiveram que alugar um outro local, que é esse local que a gente chama de Rua Azusa, uma igrejinha de madeira, e ali o povo começou a batalhar, a orar, através da busca do avivamento. Nós estudamos ali no trimestre passado a respeito
dos grandes avivamentos que teve dentro da história do povo de Deus, do povo de Israel, né? Onde o povo buscou o avivamento. Então, o avivamento não é só apenas nós, naquele momento que nós passamos ali dentro da igreja, aquela coisa maravilhosa. Não, é uma mudança de vida. Então, o que aconteceu naquele tempo vem acontecendo na atualidade. Vejamos que o avivamento ele está na vida de cada um de nós. Todas as atitudes que nós tomamos como mudança de vida é uma ação de Deus para que nós possamos avivar a nossa fé. Bem? Então o Espírito Santo vem em encontro a isso, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, quando nós primeiramente recebemos Jesus como nosso Senhor, Salvador, nós recebemos uma porção do Espírito Santo, e ali depois somos batizados com o Espírito Santo, onde Deus derrama sobre nós os seus dons. Eu falei isso ontem, né? Então vai sempre caber esta palavra para nós. Então o Espírito Santo, a experiência de Pentecostes que houve em Pentecostes se repete na história. Muitos de nós recebem o Espírito Santo e começam a interpretar línguas, outros recebem o Espírito Santo, começam a profetizar, outros de nós recebem o Espírito Santo e começam a orar por cura, outros de nós recebem o Espírito Santo, né? Começam a interpretar línguas, outros recebem o Espírito Santo e começam a discernir os espíritos, outros recebem o Espírito Santo e começam a fazer libertação, por libertação, né? Estão treinados os dois juntos. Outros recebem os dons ministeriais, que são daí o ministério para missionário, no caso apóstolos, né? Ministério para evangelista, ministério de profeta, né? Ministério pastoral. Então todos são diferentes, são dons ministeriais, dons espirituais. Amém? Então o Espírito Santo está, essa experiência de Pentecostes se repete ao longo do tempo na nossa história, na história da igreja, e nós temos que louvar a Deus por essa maravilha que nos deixou, porque nós temos hoje a oportunidade de ouvir uma pregação e sentir o Espírito Santo, sentir aquela ação de Deus penetrando na nossa vida. Porque quando nós recebemos a pregação com o coração aquebrantado, nós damos abertura para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Amém? Então, no domingo teremos a lição de número 6, que fala sobre Paulo no poder do Espírito. Amém? Então, amanhã tem mais um devocional de quinta-feira, né? Devocional para o dia 4/11. Esse que estou gravando hoje, na terça-feira, é o devocional para o dia 3/11, que é o dia de quarta-feira. Depois de quinta, vamos falar sobre o Evangelho chegou em Éfeso no poder do Espírito. Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos e derrame sobre vocês os dons do Espírito Santo. Que todos aqui sejam batizados no Espírito Santo em nome de Jesus. Amém.